Só a expressão fruto proibido já deixa a gente com água na boca. E esse fato diz pra gente tudo o que nós precisamos saber sobre o tipo de humanidade que a gente acabou herdando de Adão. Embora não seja uma frase diretamente da Bíblia, ela se tornou uma abreviatura para se referir ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a única árvore da qual a humanidade não deveria comer. O próprio Senhor tinha dito: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, lá no verso 16. Mas há uma exceção aqui, uma única árvore. Não havia nenhum mapa de alguma área do jardim que estava fora dos limites do homem, marcada com um X vermelho. Não havia nenhum mandamento pregado nas árvores, não havia nenhuma palestra lá do RH, vídeos de apresentação sobre saúde, sobre segurança para se portar dentro do jardim. Não. Uma única árvore estava fora dos limites, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É muito comum a gente imaginar o Deus do jardim como um legislador mesquinho, mandão. Só que a atmosfera que é mostrada pra gente aqui nesse período da criação é de um jardim sem proibições. Um jardim de liberdade, de fertilidade, de companheirismo. Talvez você se pergunte, mas para que colocar um limite então? Se tudo aqui é sobre liberdade, sobre desfrutar do prazer desse paraíso, por que colocar um limite por menor que seja? Bem, imagina comigo aqui se não houvesse nada proibido nesse jardim. Se esse fosse o caso, não haveria oportunidade para a humanidade expressar confiança ou desconfiança no seu Senhor. Com essa árvore no jardim, existe essa oportunidade. Mas é apenas uma oportunidade. Então, no fim das contas, o que esse fruto proibido representava? E aqui que está toda a questão que essa árvore levanta. Será que a humanidade deixaria o conhecimento do bem e do mal para Deus? Ou eles iriam tomá-la em suas próprias mãos e tentar definir por conta própria o certo e o errado? Só que aí talvez você esteja pensando, mas o que tem de errado em adquirir esse conhecimento? Pense comigo aqui por um segundo sobre o tal do conhecimento nesse sentido bíblico. Lá em Gênesis 4 vai ter uma frase que vai evocar um pouco essa consideração. Adão conheceu a Eva e ela concebeu. Conhecer, dentro do contexto bíblico aqui, é um termo profundamente relacional. Adão tomou Eva para si em uma profunda união. E esse é o sentido bíblico aqui de conhecer. Então, o que significa para Adão e Eva conhecer o bem e o mal? Significa justamente tomar os termos bem e mal para si mesmo e estar em uma relação profunda com o bem e o mal, como se eles fossem possuidores desses conceitos, como se eles fossem um só, osso do osso, carne da carne, com o bem e o mal. Então, essencialmente, significa brincar de Deus, significa fazer declarações finais e definitivas sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então, na verdade, Adão e Eva não eram rebeldes corajosos lutando contra um legislador mesquinho que queria proibir certas coisas. Eles não estavam derrubando o legalismo com seu pecado. Na verdade, eles mesmos estavam querendo se tornar os legalistas. Eles estavam tomando para si mesmos a prerrogativa de dizer o que é a lei. A própria palavra autônomo, né? Eles queriam se tornar autônomos de Deus. Essa palavra por si própria significa auto, ou seja, por si mesmo, e nomos, lei. Então, no fim das contas, quando eles comem do fruto, eles estão declarando a sua autonomia, ou seja, eles estão dizendo para Deus e para todo o universo que eles próprios são lei para si mesmos. Em sua bondade, Deus queria manter para si a definição do bem e do mal, porque ele tem essas capacidades, ele tem essas prerrogativas, ele conhece todas as coisas e sabe discernir o bem e o mal para nossa própria segurança. Só que insanamente a humanidade queria para si o poder de definir o bem e o mal. E aí, desse ponto em diante, os filhos de Adão passam a carregar esse fardo extremamente pesado. A raça de Adão carrega sobre os seus próprios ombros as definições de bondade e de maldade. E sabe quais são os resultados de toda essa rebeldia? É o que está aqui em Gênesis 3. Todo esse jogo de esconde-esconde, de vergonha, de medo, de justificação própria, de transferência de culpa, tudo isso é resultado natural da humanidade tentando definir por conta própria o bem e o mal. No capítulo seguinte, irmão mata irmão, e cidades, e civilizações e comunidades vão surgir baseadas nessas fundamentações teóricas, a partir de uma visão humana do que é certo e errado. Haviam razões muito boas pelas quais esse fruto deveria ser proibido para o homem. Esse fardo não é um fardo que o homem pode carregar, ou pelo menos não para esse homem específico. Só que quando Cristo veio, nascido de uma mulher e nascido sobre a lei, ele tomou esse fardo sobre si mesmo. Como o verdadeiro homem e também o verdadeiro Deus, ele podia conhecer o bem e o mal. Esse jugo cabia a ele, e ele o levou até a sua própria árvore, até o seu próprio madeiro, até a cruz.
Ali, esse homem justo recebeu o veredito do mal e provou a morte que tanto tempo ameaçava a humanidade. Só que ele se levantou novamente para nos dar o seu veredito do bem. O bem e o mal são conhecidos pelo homem verdadeiro, pois eles estão seguros nas mãos do próprio Deus. O próprio Jesus deixa na mão do Pai o que é certo e errado. O próprio Jesus busca fazer a vontade do seu Pai. Portanto, a humanidade agora está dividida em duas. Alguns continuam seguindo Adão em busca da árvore proibida. Eles tomam o veredito do céu em suas próprias mãos. E como consequência disso, temos vergonha, maldição e morte como resultados. Mas há outra maneira. Há outro homem em outra árvore, em outro madeiro. E ele é o único que nós precisamos conhecer. E então nós podemos deixar o nosso veredito, os nossos julgamentos e a nossa vergonha, a nossa maldição e a nossa morte inteiramente nas mãos dele, porque ele é capaz de carregar isso em nosso lugar.